E aí, estão gostando? Bem, aguardo o contato de vocês por e-mail, pelo Facebook, quem sabe pelo Instagram. O professor está engateando ainda nesse mundo tecnológico, por isso estamos trazendo essa aula piloto para vocês, para que a gente possa fazer esse contato, para que a gente possa ter o feedback de vocês, para saber o que vocês estão achando, o que a gente pode melhorar e assim por diante. A gente vai trazer agora a segunda parte, conceito de orçamento. A gente vai falar sobre os princípios orçamentários tão presentes nas provas de concurso. E vamos falar também sobre os créditos adicionais, que também marcam presença nas provas. Vamos lá. O conceito da lei orçamentária e orçamento público. Lá no artigo 2º, vocês estão vendo aí na tela, da Lei 4.320, estabelecerá a lei do orçamento. Conterá discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômica e financeira e programa de trabalho do governo obedecidos aos princípios da unidade, universalidade e anualidade. Muito importante. A unidade, universalidade e anualidade. Não sei porquê, a nossa banca do concurso do TCM do Rio de Janeiro, ela gosta muito desse princípio da unidade, principalmente da universalidade. Universalidade foram grandes a quantidade de questões que eu vi sobre universalidade nessa pesquisa que eu fiz. Também trago para vocês um conceito da doutrina lá na obra de contabilidade governamental do saudoso professor Lino Martins. Falo que o orçamento, com o ato preventivo e autorizativo das despesas que o Estado deve realizar em um exercício, é um instrumento da moderna administração pública. Entretanto, em outras épocas, foram aplicados diversos procedimentos rudimentares de controle dos gastos realizados pelo Estado ou pelo príncipe. Vamos tratar agora dos princípios. Pessoal, em vez de eu trazer os princípios e depois respondermos algumas questões, vamos fazer ao contrário. Já vamos apresentar as questões e, de acordo com que os princípios apareçam nas questões, vamos tratar do conteúdo teórico de cada princípio. Questão 2.1. Com base nos princípios orçamentários, assinale a alternativa incorreta. Então, temos aí as 4. Vamos tratar de uma por uma. Na letra A, princípio da unidade ou totalidade. Diz lá, a unidade ou totalidade determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios, com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. O que diz o nosso princípio da unidade? Diz o seguinte, que cada ente da federação, seja ele a União, o Estado, cada Estado ou cada município, sim, isso mesmo, os 5.000 e poucos municípios que temos no nosso país, todos eles, cada um vai ter um PPA, uma LDO e uma LOA, sempre por iniciativa do chefe do Poder Executivo, tá certo? Então, isso é o que diz o princípio da unidade ou da totalidade. A nossa segunda assertiva, a letra B, fala do princípio da universalidade. Olha lá o que diz. A universalidade determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Todas as receitas e todas as despesas, tá? Pessoal, muita atenção. Esse é um dos princípios que mais tem caído em provas do IBFC. Lá na letra C, fala o princípio da exclusividade. A exclusividade estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Inclusive, faz parte dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito nos termos da lei. Vamos à nossa última questão, e é a questão que responde, né? Ou seja, é a que está a alternativa incorreta. Veja na telinha de vocês. Princípio do orçamento bruto. Olha o que ele colocou aqui. Princípio do orçamento público obriga a registrar em receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções. No texto, não diz isso, tá certo? É o princípio do orçamento bruto e não do orçamento público. Então, muito cuidado. Às vezes o candidato lê rápido e acaba não percebendo esses detalhes. O que diz esse princípio? Exatamente o que a gente colocou aqui. Por exemplo, no Estado, lá é feita a apropriação da receita, digamos assim,
Com ICMS, coloquei um valor fictício aqui de 1 milhão. Veja que tem que estar previsto todo o ICMS e o que for transferido aos municípios, né, que é aqueles 25% do ICMS, ou seja, 250 mil, tem que estar constando lá da despesa. Colocar aqui apenas 750 mil. Não, tem que estar toda a receita, ou seja, 1 milhão que vai entrar nos cofres públicos e vai sair para o município, vai ser transferido para o município os 250 mil. Próxima questão. Sempre foi a regra de ouro das finanças clássicas. Constituía o princípio fundamental dos orçamentos públicos, verdadeiro axioma. A concepção clássica condenava toda a ideia de orçamento desequilibrado e tomavam-se todas as medidas necessárias para mantê-lo em equilíbrio anual, sem levar em conta seus efeitos sobre a economia em geral. O texto se refere ao princípio, portanto, nosso gabarito aqui, letra A. Trouxe aqui o comentário para vocês, lá do parágrafo 4º da Lei Complementar 101, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala que a LDO atenderá ao dispositivo no parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição e disporá também sobre o equilíbrio das receitas e despesas. Vamos à próxima? Princípio orçamentário, o qual cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, subordina aos ditames da lei. O que vai responder a nossa questão aqui, logicamente, é a letra D, é o princípio da legalidade. Mas vamos aproveitar essa previsão e nesta ordem vamos falar exatamente de cada princípio desses aqui, porque já foi cobrado em prova. Vamos lá. Princípio da transparência. Está expresso lá nos artigos 48, 48A e 49. Né? Foram introduzidos na Lei Complementar 101 através da Lei Complementar 131, que estabelece que os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa ou jurídico acesso a informações referentes, estão lá tanto à despesa como à receita. Princípio da publicidade, está expresso lá no nosso artigo 37, que diz o quê? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o nosso famoso LIMP, o processo mnemônico aqui, pelas iniciais, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos à próxima? Aí é que responde exatamente a nossa questão. É o princípio da legalidade. As leis dos orçamentos são ordinárias e formais. Né? A doutrina explica o quê? Que são, na verdade, são atos revestidos de um rito processual legal. Né? Ou seja, ele segue todo aquele rito de apresentação pelo chefe do Poder Executivo, vai lá para o Poder Legislativo, vai ser discutido, vai ser votado. Próxima questão, questão 2.4. Fala o quê? Também pede a incorreta. Olha o que ele diz na questão, na letra A. A lei dos orçamentos compreenderá todas as receitas, exceto as de operações de crédito autorizadas em lei. Vimos que essa seção está lá contemplado na nossa Constituição. Então, é o que está errado. 2.5. Segue abaixo os princípios orçamentários. Vamos lá, no item 1. Determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Trata do princípio da universalidade. Universalidade deverá conter todas as receitas e despesas? Sim, é isso mesmo que diz o princípio da universalidade. Certo? Tiveram um susto, né? Não, vamos lá. Agora, aquelas questões que eu estou alertando para vocês desde o início. Olha o que diz aqui. Estabelece que a lei de responsabilidade fiscal. Não é na lei de responsabilidade fiscal. E sim na LOA, não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa. Trata-se do princípio da exclusividade. E o item 3º. Delimita o exercício financeiro orçamentário, período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LDO irão se referir. Trata do princípio da anualidade. Lá no artigo, se não me falha a memória, artigo 34 da Lei 4.320, fala o quê? Que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, tá? E não do período da arrecadação de receita e da execução de despesa. Negativo, tá certo? Então, o que responde
É a letra D, apenas a afirmativa 1 está correta, tá? Vamos à próxima. Preencha a lacuna com a alternativa correta. O princípio orçamentário pontinho preceitua o orçamento único, deverá conter todas as receitas e todas as despesas. Veja, pessoal, mais uma vez eu estou sempre chamando a atenção, o princípio da universalidade, tá? Letra C. Vamos à próxima. Aqui ele pede a incorreta. Vamos lá primeiro, a letra A. Determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios, com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Trata do princípio da unidade. Perfeito. Determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Trata-se do princípio da universalidade. Perfeito. Vamos agora a D. Apresenta o mesmo funcionamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública, né? Está lá esculpido no artigo 37 da Constituição. Segundo o qual cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar. Ou seja, se subordina aos ditames da lei. Trata-se do princípio da legalidade. Perfeito. E a nossa letra C? O que está errado? Estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Trata-se do princípio da periodicidade. Pessoal, periodicidade não. Periodicidade é o sinônimo de anualidade. Então, está errada a nossa letra C. Vamos à próxima. Mais uma vez, trazemos para vocês as questões do técnico de contabilidade da praticamente a última prova que foi publicada aí pelo IBFC, que é da Secretaria de Estado de Saúde lá do Paraná. Olha o que fala. Os princípios orçamentários visam estabelecer regras norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Perfeito. Vamos ao próximo. O princípio orçamentário da unidade ou totalidade determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos, fundações instituídas e mantidas pelo poder público. É o princípio da unidade ou totalidade? Não, já vimos que é o princípio da universalidade. Vamos ver o próximo. O princípio da universalidade estabelece que a lei não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Também, pessoal, da mesma forma, está errado, é o princípio da exclusividade. Vamos ao próximo. O princípio da exclusividade determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados. Pessoal, já vimos que também se trata do princípio da unidade ou da totalidade. Chama a atenção de vocês para um fato curioso. Veja que aqui o elaborador ele trocou apenas o princípio. Veja que o princípio da exclusividade refere-se ao texto que está aqui no 3. Já o da universalidade refere-se ao texto que está no 2. E o da unidade refere-se ao texto que está aqui no 4. Né? O elaborador fez apenas o quê? Ele trocou o princípio do 4 para o 3, do 3 para o 2 e do 2 para o 4. Apenas ele fez isso. Tá? Então, é até mais fácil, quando o candidato verifica assim, que ele consegue logo enxergar qual é o erro na questão. A, B, C e D, o que responde o gabarito é a letra C, afirmativa C, que está correta. A gente encerra agora a parte dos princípios e precisamos falar ainda de ciclo orçamentário e de créditos adicionais. Muito embora eu não tenha visto nessas últimas provas que eu tive acesso, alguns princípios são muito importantes e a gente deve trazê-los aqui para vocês. Tá? Um deles é o princípio da não afetação da receita de impostos. Veja, as espécies tributárias são impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições parafiscais especiais. Então, temos 5 espécies. Das 5 espécies, as receitas auferidas, advindas com impostos, terão que obedecer a esse princípio, é o da não afetação da receita de impostos. Né? Ou seja, a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo de despesa, ressalvada a repartição do produto de arrecadação dos impostos, a destinação de recursos para as ações, serviços, blá, 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 tá? É vedada essa vinculação, exceto com essas previsões que a própria Constituição nos traz.
Então, por isso que a gente ouve falar do nosso vizinho que chega e fala assim, olha, poxa, é um absurdo, eu pago o IPVA do carro e essas ruas estão esburacadas. Aí a outra vizinha fala, poxa, todo ano eu pago IPTU, muito caro, né? E a gente não vê aqui a nossa praça bem cuidada, arborizada. Pessoal, a receita auferidas, advindas, exatamente do IPVA, do IPTU, eles vão compor aqui o orçamento, né? Temos lá as receitas, são receitas correntes que a gente fala, né? São as receitas tributárias. Então, vão exatamente compor o orçamento e vão ser administrados de acordo com a lei orçamentária anual. Então, não é vinculado à receita que você paga do seu veículo automotor, né? Que eu falo de gerador, a propriedade do veículo automotor, quer dizer que aquele PVA vai ser destinado exatamente para o calçamento de ruas. Nem o IPTU que a sua vizinha paga também não vai ser destinado para arborizar as praças, né, ao saneamento. Não, tem lá sim, exatamente um percentual dessas receitas serão obrigatórios, gastos obrigatórios, né, com saúde, educação e assim por diante. Mas no contexto geral, não, tá certo? Então, pessoal, quando seu vizinho, sua vizinha falarem isso, você hoje já tem base, o professor Elias já trouxe essa base para vocês poderem dizer, olha, não é bem assim. E vocês aproveitam e dão aquele show. Vamos lá? Vamos à próxima. Princípio orçamentário da especificação ou especialização. A lei do orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesa de pessoal, material, serviço. Tá? Não pode estar lá um valor que vai ser um cheque em branco para o prefeito. Negativo, né? Tem que estar lá discriminado. E já vimos que a LOA tem que ser por programas, tá certo? Vamos ao próximo. Princípio da clareza. A doutrina sinaliza os orçamentários trate sobre a clareza, ou seja, o orçamento deve evidenciar de forma a mais nítida possível os seus quadros e planejamentos, para que todos possam entender o que o Estado pretende no cumprimento de seus objetivos. Todavia, o Estado não pode desconsiderar as exigências das técnicas orçamentárias, o que torna o orçamento pouco compreensível para toda a sociedade. O orçamento tem que ser uma peça clara, para que um cidadão normal ele possa olhar ali pelo site da transparência, baixar, fazer um download daquela lei orçamentária e poder olhar aquilo ali e entender o que está se passando ali, certo? Pessoal, princípio da uniformidade, também denominado consistência. O orçamento precisa conservar a estrutura uniforme, até que possa ser executado de maneira correta, analisado por fim comparado entre exercícios. Né? O princípio da uniformidade ele facilita o controle também. Né? Não só a técnica de elaboração, né, do que foi feito ali, mas também vai facilitar muito o controle no exercício subsequente. Princípio da precedência. Né? Para alguns autores, existe ainda o denominado princípio da precedência, que pode ser conjugado com o princípio da anualidade, pois há necessidade da votação e aprovação prévia das leis orçamentárias nos prazos legais previstos. É por isso que a gente já falou, né, na Constituição Federal, tem lá uns prazos para que os instrumentos de planejamento orçamentário da União eles possam ser cumpridos, ou seja, tem prazos a serem observados pelo chefe do Poder Executivo para apresentar lá no Poder Legislativo. Ou seja, a LDO já vimos que é 8 meses e meio antes do termo do exercício financeiro, tem que ser apresentado ao Poder Legislativo, no caso do governo federal. Já o PPA e a LOA, eles têm que ser apresentados até 4 meses antes do termo do exercício financeiro. Mas chama atenção que esse é o prazo do orçamento federal. Né? No nosso município, nada impede, a Constituição deixa isso aberto lá no ADCT, que pode sim o próprio município ter os seus prazos diferenciados, como alguns municípios têm, tá certo? Então, não vou trazer para vocês aqui o que está na lei orgânica. Por quê? Eu gostaria que você tivesse o trabalho de ir lá no site, pode ser lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e baixe a lei orgânica do município e procure essa informação lá.
é fundamental. Olha que o professor está alertando. É fundamental a gente ter acesso a esses prazos. Ainda falando sobre a precedência, né, e se essas contas não forem aprovadas, o que acontece? Fica automaticamente considerada como proposta a lei anterior se o Poder Legislativo não receber a proposta de orçamento no prazo fixado. Poderá ocorrer a convocação extraordinária do Poder Legislativo por se tratar de matéria cuja votação deve ser efetuada antes do início do exercício. E se o Poder Legislativo não aprovar a proposta antes do início do exercício, o Poder Executivo realizará suas despesas com base nos 2/10 do valor estimado. Pessoal, essa previsão é importante porque às vezes acontece de terminar o exercício e a LOA ainda não foi aprovada. Mas veja, chega em janeiro, a administração pública está em pleno funcionamento, temos aí o princípio da continuidade e tem que ser pago, né, aqueles compromissos da administração. Então, como é que vai fazer se a lei ainda não foi aprovada? Então, tem essa previsão que vai ser utilizado o quê? Os 2/10, ou seja, 1/12 daquele orçamento poderá ser gasto naquele primeiro mês. Agora, vamos tratar sobre o ciclo orçamentário. Muito embora eu não tenha achado nenhuma questão nessas últimas provas que eu tive acesso sobre o ciclo orçamentário, ele está previsto lá no nosso conteúdo programático. Então, é fundamental que entendamos o que é o ciclo orçamentário, exatamente como vai se dar todo esse ciclo de arrecadação, gasto, pagamento e controle. Então vamos lá, a primeira fase é a fase do estudo ou da elaboração. De uma forma técnica, estimativa, ele vai estimar as receitas que ele poderá arrecadar num próximo exercício e vai fixar as despesas correspondentes, obedecendo aquele princípio do equilíbrio, né? Então a gente não pode ter mais despesas do que receitas, tá certo, pessoal? Vamos lá. Feito isso, vai lá para o Poder Legislativo. No Poder e já vimos os prazos referentes aos instrumentos de planejamento que eles têm que dar entrada lá no Poder Legislativo. Lá no Poder Legislativo vai ser feito o quê? A discussão e aprovação e votação. É quando efetivamente os nossos representantes vão poder discutir todas aqueles programas, projetos, aquelas despesas ali que estão sendo previstas e vão poder votar, discutir sobre o assunto. E feito isso, estudou, votou, publicou, o que acontece? Volta para agora o Poder Executivo e até mesmo o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, vão fazer a execução. É exatamente o que? É arrecadar e gastar. É exatamente isso que acontece. Ou seja, eles vão arrecadar as receitas durante aquele exercício e vão poder, de acordo com o nosso cronograma de desembolso, efetuar aqueles pagamentos. Por fim, acabou o exercício financeiro, veremos o nosso próximo exercício, teremos o quê? O nosso controle e avaliação de tudo aquilo que foi gasto naquele exercício. Aquele planejamento, se tudo foi obedecido, se as técnicas estavam corretas, se não foi superestimada a receita ou subestimada e assim por diante, tá bom? Pessoal, falamos do ciclo orçamentário. Falei muito, embora eu não tenha achado nenhuma questão, foi muito importante a gente trazer esse assunto para vocês. Agora vamos falar sobre os créditos adicionais, ou seja, exatamente é a forma quando a gente consegue essa lei orçamentária que foi aprovada, a gente consegue alterá-la, né? Veja, para alterá-la, já que é uma lei, a gente precisa sim da autorização legislativa. Veremos uma exceção, que é só quando a gente fala dos créditos extraordinários. Mas vamos lá aos créditos adicionais. Está previsto expressamente no artigo 40 e 41 da Lei 4.320. Então, são créditos adicionais às autorizações das despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Os créditos adicionais classificam em suplementares, especiais e extraordinários. Então, temos as três espécies, tá? Suplementares, especiais e extraordinários. Os suplementares, eles servem para o reforço da dotação já existente no nosso orçamento. Vamos ver agora os créditos especiais. Eles servem para os quais não haja dotação orçamentária específica. Ou seja, são aquelas despesas que não estavam previstas, mas são despesas rotineiras, não possuem caráter emergencial, né, como a gente vai ver no nosso próximo tipo de crédito. Então, por isso, são especiais, são destinados a despesas para as quais não haja dotação,
mas não existe aquela necessidade de urgência. Créditos extraordinários. Agora sim, pessoal. Eles são destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública, tá certo? Então, isso são os créditos extraordinários. Ele é a única exceção daquele papo, né, de pedir autorização legislativa. Por quê? Porque se estamos em guerra, veja, não tem como, né, não é razoável que o chefe do Poder Executivo vá ainda solicitar se está precisando de forma urgente, né? E foi mesmo imprevista uma guerra, uma comoção intestina ou mesmo uma calamidade pública, como aconteceu naquela época lá no Rio de Janeiro, né? Teve aqueles desabamentos lá em Teresópolis e assim por diante. Então, realmente, são despesas que demandam os créditos extraordinários. Não tem nem como a gente solicitar a autorização, ia demandar muito tempo e aquela população precisa de assistência de forma urgente, tá? Então, está aí os nossos créditos adicionais. Vamos verificar como isso caiu no nosso concurso. Lá, veja, do IBFC também 2016 para a Câmara Municipal de Franca, também para o cargo de contador. Preencha as lacunas com a alternativa correta. A lei do orçamento público declara que a abertura dos créditos, né? Que tipo de créditos? São exatamente os suplementares especiais, como já vimos. Depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de disposição justificada. Ou seja, aqui a gente vai solicitar, né? Quando a gente solicita ao Poder Legislativo a autorização para a abertura desses créditos. Só que a gente também tem que indicar a fonte para essa abertura, de onde vem esse dinheiro, tá certo? Então, para isso eu trouxe para vocês também aqui as fontes. Então, responde a questão 4.1, a letra A, que são os suplementares especiais. Vamos ver agora as fontes para abertura de crédito. Então, tá lá, fontes de recurso. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, os provenientes do excesso de arrecadação, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais e o produto de operações de crédito autorizado. E, por último, também temos aqui, que muitos falam que é a quinta fonte de recurso, ou seja, os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição de projeto da lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes. Podem ser vetados, sim, né, contrariedade ao interesse público ou por serem inconstitucionais. Então, o que acontece? E aí, o que a gente vai fazer? Vai perder esse recurso? Não. A gente pode utilizar esses recursos, né, que foram vetados para que a gente possa abrir créditos e poder utilizar esses recursos. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso primeiro encontro, a nossa aula piloto do canal Elias Cruz. Tá? Vocês fiquem à vontade, podem compartilhar essas aulas. Se gostarem, pessoal, dá o link aí pra gente que ajuda bastante. Inscrevam-se no canal, no Facebook, tá? Facebook é do professor Elias Cruz. Meu e-mail, prof.eliascruz@gmail.com, tá? O canal do YouTube, Elias Cruz. O Instagram eu ainda não coloquei, mas está aí, digamos assim, nas nossas próximas tarefas, a gente colocar aqui no Instagram também, tá? Pessoal, espero o contato de vocês, espero os e-mails com as críticas, com as sugestões, né? Compartilhe com os colegas, porque a prova está aí bem próximo, né? Estamos aí a menos de um mês da prova do TCM, então o nosso conteúdo serve como uma boa revisão, serve também para chamar atenção a alguns itens da nossa lei orgânica do Rio de Janeiro. Então, espero tê-los ajudado e aguardo, né, a possibilidade de estarmos no nosso próximo encontro juntos aqui no nosso canal. Então, muito obrigado, sucesso, muitas felicidades a todos.